Boa noite a todos. Hoje a lição vai ser trabalhada por mim. É a lição 148, intitulada Ceifeiros. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena prece pedindo a ajuda do plano espiritual, né? Mestre Jesus, ampara os nossos caminhos, guia a nossa inteligência, mas principalmente os nossos sentimentos, para que saibamos entender o que Jesus espera de nós ao dizer essas frases traduzidas por Mateus. Que a paz e a luz de Jesus envolva todos os irmãos, principalmente aqueles que hoje estão na condição de moradores de rua, e todos aqueles que os acompanham, e a todos os irmãos que estão a trabalhar na seara do Cristo. Que a paz esteja entre nós. Então, como eu disse, né, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Ceifeiros, lição 148. E aí nós vamos pegar um trecho que é de Mateus, capítulo 9, versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Se a gente pegar na Bíblia esse trecho, no capítulo 9 do Mateus, eu gostaria de pegar um pouco antes, né, para a gente entender o contexto. Nesse capítulo em específico, Jesus faz muitas curas, né, e é confrontado pelos fariseus, dizendo que ele expulsava os demônios e era príncipe dos demônios. E aí Jesus, percorrendo ainda, embora essas falas desmedidas dos fariseus, Jesus ainda continua a percorrer as cidades, as sinagogas, né, e preparando o evangelho em todos os lugares. E a gente pode perceber, né, a partir do versículo 36, que o Mateus narra assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, que é de onde o Emmanuel extraiu o trecho em que ele vai trabalhar para nós, né? E o Mateus continua a discorrer: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então aqui a gente percebe que há uma rogativa de Jesus, né, a Deus, sabendo que a seara é grande, que Deus pudesse mandar mais ceifeiros a trabalhar na sua seara, né? E aí é muito importante a gente reter isso, né? E aí o Emmanuel vem discorrer sobre o entendimento e a reflexão que ele fez a respeito desse versículo. Ele diz o seguinte: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Só para a gente situar, seara quer dizer uma extensão de terra cultivada. Então, ele está tratando aqui de plantação, né? E aí, o Emmanuel continua: naquela hora, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanhos sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem
de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. E aí, eu vou começar pelo final. Porque a lição, ela é muito clara, né? E o Emmanuel vem batendo nessa questão de trabalhador em diversos capítulos, né? E aí, se a gente pensar, né? O que é ceifeiro? Ceifeiro é aquele que colhe, não é aquele que planta. E aí, às vezes, a gente tem a mania de confundir essa lição. Aqui ele está falando, Jesus está nos indicando o momento da colheita. Não é o momento do plantio, mas o momento da colheita. E nós precisamos pensar, se é o momento da colheita, alguém plantou. Quem plantou? Ao longo dos séculos aí, várias pessoas indicadas por Deus foram plantando devagarzinho o que nós colheríamos hoje. E nós precisamos ver a grandeza ao longo dos séculos de quanto trabalho foi feito para que nós aqui estivéssemos hoje, sentados numa cadeira confortável, tendo televisões, tendo computadores, tendo um lar, tendo a possibilidade da internet, tendo a possibilidade de tantas coisas. Então, como o Emmanuel coloca aqui, nós somos bons consumidores. E ele está nos convidando a sermos bons ceifeiros, ou seja, bons na colheita daquilo que já está plantado. E o que está plantado, né? E o que está plantado? A gente precisa pensar. E aí o Emmanuel é muito claro nesse primeiro parágrafo, né? O que está plantado é a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Então, se nós pegarmos os Evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, nós teremos um vasto leque, né? um vasto, como dizia, um vasto celeiro, né? de consolações que a gente deveria utilizar. Mas muitas vezes nós nos portamos como o Cristo, assombrado diante daquela multidão de desesperados, desalentados, desorientados estavam, como ovelhas sem pastor. E nós temos um bom pastor, nós temos o pastor que é Jesus Cristo. Mas nós usamos? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente usa muito na medida para o outro. E agora, quando é para nós, né? Se nós pensarmos, eu, Cássia, né? Por que é que eu fui para o Espiritismo? Porque havia uma sede dentro de mim que outras religiões não conseguiam aplacar, né? E era uma sede de um entendimento que não falava a língua que eu precisava entender. Mas, além disso, ainda há muitas dores dentro de mim, né? Que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas. A grande maioria de nós adentrou um centro espírita não pelo caminho do amor, mas pelo caminho da dor.
Não importa qual o caminho, o que importa é evangelizarmos o nosso coração, mudarmos o nosso sentimento, transformarmos aquilo que estamos fazendo hoje. Quando Lavoisier nos diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ele também está falando de nós. E o Cristo, como grande sabedor de quem nós somos, do potencial que nós temos, está nos apresentando que há uma terra plantada, há uma terra já preparada e está na hora da colheita, mas está faltando os ceifeiros, aqueles que colhem. E aí nós precisamos nos lembrar, né? Colher é um processo fácil? Hoje está bem mais fácil, né? Há colheitadeiras mecânicas, há todo um arsenal que coloca para nós que isso pode ser mais tranquilo. Mas mesmo assim, demanda esforço, demanda, além do esforço, demanda uma preocupação nossa, porque pode vir uma chuva, pode vir um sol fora da época, podem vir pragas e as plantações podem ir onde pro brejo, né? Ele fala aqui de tempestades, que muitos de nós não estamos preparados para as tempestades que vão vir, né? Que muitos de nós não aguentam o rigor da temperatura. Ele está trabalhando com elementos da natureza, mas ele está dizendo aos nossos corações, né? Que se eu tiver um irmão difícil, um esposo difícil, uma esposa difícil, um colega de trabalho difícil, são esses rigores que Deus ofereceu para nós aprendermos a colher. E colher demanda de nós bons sentimentos, demanda de nós boas energias, demanda que nós continuemos o trabalho de quem plantou, de quem semeou. Se teve a parábola do semeador, em que o semeador saiu a semear, agora o Cristo está nos convidando a colher aquilo que foi plantado. E quem plantou? Eu estava ouvindo uma palestra lá no centro essa semana, em que uma pessoa disse assim, um palestrante, esse centro foi criado em 1903. E eu fui pensar, né? Nós estamos em 2023. Quantos irmãos que trabalharam para que aquele centro fosse erguido? Quanto suor e quantas lágrimas não foram ali depositadas para que nós tivéssemos a possibilidade de não sermos confrontados com o preconceito religioso, né? Coisa que eles enfrentaram na grande maioria. Quanto esforço para erguer um lugar daquele, né? A gente hoje, se vai fazer uma galinhada para arrecadar X de alguma coisa para que a gente tenha um objetivo. Quantos objetivos não passaram por aquela casa, né? Quantos trabalhadores não transformaram seu coração para que nós estivéssemos ali? Eu ouvi histórias de dentistas que sofreram tanto preconceito pelo fato de serem espíritas que eles não tinham clientes, e aí eles passaram até fome. E nós estamos no período da colheita, né? Aqui fala para nós, né? O Emmanuel diz para nós que a lição quer nos alertar não para a colheita espiritual dos grandes períodos de renovação, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Quando a gente pega as bem-aventuranças do Cristo, quanta consolação não existe ali. É um tanto de bem-aventuranças, né? Mas a gente, quando vai falar com alguém ou conosco mesmo, a gente se lembra dessas bem-aventuranças do Cristo. A gente se lembra de pensar que o Cristo nos disse que só havia um caminho, que Ele era a verdade, o caminho
e a vida, que ninguém chegaria ao Pai senão através dele, a gente muitas vezes, na grande maioria, a gente adentra para as fileiras daqueles que reclamam, que estão desalentados, desorientados, tendo um tesouro nas mãos. A conversa do Emmanuel é bem no pezinho do ouvido, de dizer para nós, ó meu filho, acorda, acorda. Enquanto você continuar só como consumidor, né, a gente precisa analisar hoje o que a sociedade, o comércio tem oferecido para nós. Antigamente, muito antigamente, eu lembro da minha mãe contando que para eles comerem arroz e feijão, eles tinham que plantar, tinham que depois tirar das vagens, depois tinham que bater arroz, não tinha colheitadeira, né? Não tinha máquina de beneficiar arroz, tinha que levar no monjolo. Hoje a gente tem, se a gente vai no supermercado, até as verduras elas estão picadas, empacotadas, tem algumas que já estão até cozidas, a gente às vezes tem que só dar uma aquecida e o negócio já está pronto. E a gente ainda reclama, né? Quando a gente pega uma comida que já está pronta, se tem um pequeno detalhe que está faltando, qual é o meu primeiro papel? De reclamar, né? Eu quero tudo na minha mão, eu não quero esforço. Como assim? Como é que a gente vai adquirir uma musculatura espiritual se eu não trabalhar, se eu não me dedicar a alguma coisa? Por que é que os grandes se tornaram grandes, como Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis? Eles não paravam. Eles trabalhavam o tempo todo, consigo mesmo e com os outros. Por quê? O nosso exemplo, o nosso bom exemplo ou mau exemplo arrasta. E aí a gente precisa pensar, né? Que exemplos eu estou deixando aqui na Terra? Que consolações eu estou deixando? Ou eu estou agindo, né? Que o Cristo diz para nós, né? Que nenhuma ovelha se perderia do rebanho. Eu estou agindo como uma ovelha perdida ou eu estou ajudando o pastor nesse processo de apacentar as ovelhas, de cuidar das ovelhas? Eu estou dando trabalho ou eu estou trabalhando mesmo na seara? E quando Jesus nos fala dessas coisas, né, ele está falando para nós, há uma quantidade de pessoas que estão sobrecarregadas. Desde a época da Casa do Caminho, a gente via lá, através do livro Paulo Estevão, a grandiosidade do Pedro e de seus companheiros recebendo aquela turba de sofredores. Ali eles eram tratados, eles eram alimentados, eles eram evangelizados. Hoje ainda continua quantos lugares, quanto sofrimento nessa terra. E mais do que nunca a terra tem convulsionado em dores. Mas o que nós temos feito? Eu me lembro de uma amiga minha que eu estudei com ela no primeiro e terceiro anos do ensino médio, hoje ensino médio. Ela vinha de uma família muito pobre e uma família negra, porém ela era aloirada e tinha até olhos verdes, mas ela tentou e conseguiu passar em medicina. E para minha grande surpresa, e assim, me comove até de ouvir falar da história dela. Eu fiquei sabendo que algum tempo depois que ela formou, ela se especializou em epidemiologia e foi trabalhar na África, no período em que a AIDS e o Ebola estava bombando na África. Ela falou assim: aqui eu tive a escola, lá eu vou tratar. Essa é uma ceifeira. Eu fico imaginando o trabalho dessa minha colega, que eu tenho o prazer de dizer a Deus obrigada por ter convivido com ela, pela humildade, pelo entendimento que ela tem da vida. Ela parou
para reclamar do tanto que ela sofreu preconceito, sofreu dificuldades. Não, ela foi aplacar a dor alheia. Ela foi trabalhar na seara do Cristo. E o Gilberto estava vendo que o Gilberto colocou aqui uma reflexão que o Haroldo colocou. Ser uma pessoa do bem é exatamente isso. E essa é a proposta do Cristo, né? E para isso, enquanto eu estava estudando sobre esse capítulo, eu me lembrei muito da música cantada pelo Milton Nascimento, que é de autoria do Chico Buarque, que chama Cio da Terra. E no final eu queria que a Valéria colocasse, eu vou mandar até o link para ela. A música diz assim: debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão, e se fartar de pão. O Chico Buarque foi muito feliz em colocar esse verso. Ele fala para nós do esforço, né? Debulhar, recolher, forjar para fazer o pão, mas depois é se fartar desse pão. A proposta de Jesus é não termos fome. Essa fome, não estou falando da fome física, estou falando da fome espiritual, da gente sair dessa turba, dessa multidão de desalentados, desorientados, que trabalham, que estão ainda sem coragem, como diz o Emmanuel, de uma forma poética, de abraçar a causa de ser ceifeiro, de recolher, né, aquilo que já está plantado, aquilo que Jesus já deixou para nós e seus continuadores e mesmo seus antecessores, porque houveram muitos antecessores. E aí a música continua a falar: decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. De novo, essa questão que o Chico Buarque nos coloca, né? O esforço vem, mas a recompensa é muito boa, se lambuzar de mel. Que proposta, né? Chico Buarque, acho que soube traduzir isso aqui, que o Pão Nosso nos chamou a atenção dos ceifeiros com maestria, né? E ele fala no outro verso: afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propício à estação e fecundar o chão. Além de colheitadores, de ceifeiros, nós seremos semeadores, porque a gente vai estar trabalhando essa terra e ainda vai fecundar o chão. Então, que Jesus nos ajude nessa proposta que Ele foi feita para nós essa noite e que nós saiamos dessa fila de desorientados e desalentados e tenhamos a coragem de sermos ceifeiros divinos, ceifeiros de Jesus, porque nós damos conta e a proposta é para os nossos corações. Que todos nós tenhamos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.